Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e neste vídeo a gente vai apresentar mais um rabino destruindo o sonho do cristão bostileiro médio de QI 83. Assista esse vídeo até o final, porque a gente vai trazer vários estudos legais aqui. Já deixe seu like e vamos ver, gente, porque o que acontece? O cristão bostileiro médio, ele não consegue compreender que tudo que está lá na Torá, a promessa de um Messias, eles aguardam até hoje, porque eles sabem que o nosso Messias, o nosso mestre, não cumpriu nada daquilo que o Messias deles viria para cumprir, está para vir, né? E eles esperam esse Messias a qualquer momento. E que o cristão bostileiro médio não entende que esse Messias, que os adoradores, que os que servem a Torá estão esperando, esse Messias colocará os gentios debaixo dos pés deles. Esse Messias tem que fazer eles serem fortes, tem que fazer... Esse Messias, na realidade, que eles aguardam, é o anticristo. É o anticristo. Assim, na linguagem, vamos falar uma linguagem popular, ok? Então é uma situação tão complicada que o cristão bostileiro médio ele não consegue compreender. Mas os rabinos sabem. Os rabinos sabem. E aí os cristãos eles ficam tentando, implorando para que Jesus, né, vou colocar esse nome que todo mundo já conhece, fica mais fácil. O cristão ele fica implorando para que Jesus seja o Messias dos judeus. E os judeus falam, não quero esse Messias. No Talmud, na minha tradição oral, está escrito que esse Jesus está ardendo em fezes, fervente para toda a eternidade. Eu não quero esse Messias. Eu não quero esse seu Messias. O Messias veio desfazer as obras do diabo. E quem é o diabo, segundo o nosso Messias? É simples. É o Deus de Israel. O que é diabo? Adversário. Segundo o nosso Messias, o diabo, o adversário da humanidade, é o Deus de Israel. Porque diz que vai colocar os gentios debaixo dos pés dele, que vai roubar a riqueza dos gentios. É o que está escrito lá na Tanakh. O nosso Messias, você tem que entender que há dois Messias. Um que Israel espera, que vai colocar todos os povos debaixo dos pés dele, que vai fazer Israel grande, e tem o nosso Messias, que veio mostrar onde estava o opositor, onde estava o diabo, que é o Deus de Israel. Você tem lá em Daniel 4, o Deus de Daniel, dizendo que a terra é dele. E ele é dono de tudo aqui nessa terra. Em Ageu 2 ele diz que o ouro, a prata é dele, que ele a terra, tudo pertence a ele, aqui nessa terra, e que ele dá a quem ele quer. Já no evangelho do Messias, quem fala isso é o diabo, é o opositor. Eu te dou, oferece para o Messias, né, todos os reinos, todas as glórias desse mundo, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. São as mesmas palavras de Daniel 4, né? E de Lucas 4. Eu tenho tudo e dou a quem eu quero. Lá é o Deus de Daniel, é o Deus de Israel. Aqui é o diabo, é o opositor no Novo Testamento. Então vamos dar uma olhada, ver aí no que o rabino fala sobre isso. Mas eu queria trazer tudo isso para vocês pensarem. E falar com o Dó também, como é que funciona isso, Dó? É o mesmo Deus ou são dois deuses diferentes? Como que eu sempre falo, não basta que cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa. Vamos acabar com esse mito que cristianismo veio do judaísmo. Não, nunca foi nada disso. Totalmente oposto ao judaísmo. E não basta isso, o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo. O rabino, mais uma vez, joga na cara do cristão bostileiro médio de QI 83. Ele joga na cara, dentro da fuça de vocês, que são dois deuses diferentes. São dois deuses diferentes. Aqui, ó, o próprio Messias diz, ó, em Mateus 11, ele diz assim, ó, ai de ti, Corazim e Betsaida. Você tem que entender quem era Corazim e Betsaida. São cidades que serviam, pessoas que serviam o Deus de Israel, a Torá. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido. Ele está falando que ele foi em Corazim, o Messias, o nosso Messias, foi em Corazim, em Betsaida, e eles não se arrependeram.
continuaram servindo o Deus de Israel, porque conversão é de um Deus para o outro. O Messias veio para converter as pessoas de um Deus para o outro. Se ele veio desfazer as obras do diabo, ele tinha que nascer aonde? Ali. Ali. Porque o mundo inteiro serve aquele Deus ali, não importa. Todo mundo serve religiões abraâmicas. Seja se ele for muçulmano, se ele for hindu, se ele for do judaísmo, se ele for do catolicismo, do protestantismo, todos eles servem as religiões abraâmicas. Até o hinduísmo. Tá? Tem muitas características parecidas. Então o Messias veio fazer diferente. Ele veio mostrar as obras do Pai dele, do Pai verdadeiro, e contra as obras do diabo. Então vamos lá. Ele fala: se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido. Como assim? O filho pode ser maior que o pai? Porque o Deus de Israel julgou Tiro e Sidom, destruiu as cidades, né? Não sobraram uma casa, segundo lá no livro de Isaías, não sobrou nenhuma casa sequer. E o Messias está dizendo que os prodígios que ele fez em Corazim e Betsaida, se fossem Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Já Corazim e Betsaida, que serviam Javé, não se arrependeram. Ele está falando. O filho não pode ser maior que o pai. Como que se Javé fosse o pai do Messias, fosse o mesmo Deus, o Rabino está dizendo que não são dois deuses diferentes. Mas se ele fosse, então o pai não conseguiu fazer Tiro e Sidom se arrepender, mas o filho faria? Não faz sentido, porque não é o mesmo pai. Aqui, ó, por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para Corazim e Betsaida, que serviam Javé. E tu, Cafarnaum, também é outra cidade que servia a Javé, todo mundo seguia a Torá, que te ergue dos céus será abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tiveste feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Veja bem, o Messias diz que se ele fosse lá em Sodoma e operasse os prodígios que ele operou em Cafarnaum, Sodoma estaria de pé até hoje. Como que o pai, então, se aquele lá que destruiu Sodoma era o pai dele, como que ele pode ser maior do que o pai? Não existe. Ele falou, se eu fosse lá, eles estariam de pé até hoje. Agora, já em você, Cafarnaum, que serve Javé e a Torá, olha o que ele diz. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Pessoal, os sodomitas terão menos rigor do que para Cafarnaum, que servia Javé. Ai, meu pai. Então o que acontece? Em Mateus 7 ele faz o julgamento de Javé perfeito. São dois deuses diferentes. E os rabinos sabem disso. Veja que em Mateus 7 ele faz o julgamento de Javé. Mateus 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Quem fez isso? Ele está fazendo um julgamento aqui. Qual dentre vós, que são homens maus, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se o filho lhe pedir peixe, lhe dará serpente? Teve uma pessoa que fez isso. Teve uma divindade que fez isso. Javé. Ele está julgando as obras de Javé aqui. Javé fez isso. Quando eles estavam lá no deserto, eles pediam pão, pediam peixe. Lembra dos peixes que comíamos de graça no Egito? E lá eles estavam morrendo de fome. O que Javé fez? Enviou serpente que matou um monte de gente do povo. Ao invés de dar pão, deu lá uma lei em tábuas de pedra. Ele está aqui julgando as obras de Javé. Tanto julgou antes, em Sodoma, em Tiro e Sidom, que ele falou que se ele fosse lá tudo seria diferente. O próprio Messias dizendo, e aqui, dizendo que o pai dele jamais faria isso. Ele julga Javé também quando Javé oferece os tesouros dessa terra. Ageu 2 ele diz que é dono do ouro e da prata. Em Deuteronômio 28 ele diz, abrirei para você o bom tesouro. Eu vou te exaltar. O Messias diz que os exaltados aqui serão humilhados no reino do pai dele. Javé diz que vai exaltar aqui, vai te pôr por cabeça. Você emprestará a muitas nações e não tomarão emprestado. Ué, o Messias diz, não, mas juntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, eu juntei tesouro no céu. Você não pode servir a dois deuses, ou serve ao pai, ou serve ao dinheiro. Javé, o Messias está julgando mais uma vez a obra de Javé.
que oferece os tesouros da terra, Javé, e o Messias diz para nós juntar tesouro na terra. Mais um julgamento. Eu posso citar aqui o Messias julgando Javé 1000 vezes sobre Nínive. Nínive não tem mais jeito, porque Jonas foi lá, converteu o povo de Nínive, e o Messias diz que já estão condenados. O povo de Nínive já está condenado. Por quê? Porque ouviram as palavras de Jonas e se converteram a Javé. Cara, o Messias veio aqui, o Messias fala para os seguidores de Javé: vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. É o pai da mentira e não há verdade nele. E o rabino sabe disso. O rabino sabe, jogou na cara de vocês, são dois deuses diferentes. E quando ele fala que o cristianismo nada tem a ver com o judaísmo, é porque ele pode estar falando no sentido que o cristianismo foi uma invenção, né, na época de Constantino, da Igreja Católica, que fez um sincretismo com várias culturas, se bem que o judaísmo também é. Por isso que Paulo diz para a gente não dar ouvidos às fábulas judaicas, que é preciso tapar a boca dessas pessoas que falam das fábulas judaicas. Paulo diz, para tapar a boca delas. Homens que convém tapar a boca. Entendeu? E não é para dar ouvidos. Por que acontece? Moisés ficou 40 anos no deserto. Vem o Deus de Jeremias, o Deus de Amós, diz que ele nunca teve com ele no deserto, que Moisés estava com Moloque e Renfã, realmente faziam sacrifício de crianças, sacrifício de seres humanos. Moloque e Renfã, Moloque, Deus dos sacrifícios, né? Então eles estavam nos 40 anos no deserto com quem? Com o Deus de Jeremias não foi, com o Deus de Amós não foi. O Deus de Jeremias diz que vai, de Isaías, de Jeremias, de Amós, diz que vai botar todos os povos debaixo que vai invadir casas onde invadiram casas onde não tinham ferrolho nem portas, para trazer a riqueza dos gentios para eles. O Deus de Ezequiel diz que mata tanto o justo quanto o ímpio, né? O Deus de Ezequiel diz que deu estatutos que não eram bons, que era para sacrificar os primogênitos. Então cara, por isso que o Messias veio. O Deus de Isaías cegou aquele povo. E Paulo diz, lá em Isaías 6, ele cega o povo, né? Ele cega o povo para que eles não se convertam ao Pai verdadeiro. E Paulo diz, Satanás, o Deus desse mundo, foi quem cegou eles, né? Para que não ouvissem a mensagem do Messias. Então você que não entende essas coisas simples, que o rabino entende, só que ele não vai abandonar o Deus dele. O Deus dele oferece coisas para ele, para o povo dele, para ficar por cima de outros povos. Então ele não vai aqui nessa terra. Já os gentios, eles têm esperança na vida eterna. Eles não querem nada aqui, galardão nessa terra, como o Messias prometeu. Ajuntai tesouro no céu, né? Galardão no céu, não aqui. Meu reino não é deste mundo. Tem um Deus desse mundo, que é dono deste mundo, que é o Deus de Israel. Agora, por que isso aconteceu, Bruno? Por que isso aconteceu? Por que o nosso pai nos abandonou? Não, o nosso pai nos abandonou. É só ler a passagem do filho pródigo. Nós escolhemos vir para cá. Nós escolhemos estar debaixo desse reinado. Quando pecamos, lá no céu, sobre os pecados dantes cometidos. Está lá, como Paulo descreve. Nós fomos destituídos da presença do Pai, porque nós quisemos. O Pai deu liberdade. Vocês querem ser governado por isso aí? Vai lá. Mas a diferença é que o Pai aceita de volta. Você entende? Lá, quando o povo murmurou no deserto com fome, Javé mandou serpente para matar um monte de gente. Quem estava com Moisés no deserto morreu todo mundo. Todos morreram, só sobrou Josué e Caleb. Já o pai do Messias, Javé matou a todos. Já o pai do Messias diz, não é assim. Você pode ir lá, o filho pródigo foi embora, gastou herança com prostitutas, com meretrizes. Quando ele voltou, o pai o aceitou de volta. Está lá, só ler a passagem do filho pródigo. Então o pai falou, não, você não vai lá? Não, você quer herança? Toma. Você quer seguir seu caminho? Siga. O pai dá liberdade e nos deu essa liberdade de estarmos aqui. Agora, para voltar, fomos destituídos da presença dele. A gente só é destituído de algo que a gente tinha. Paulo diz que nós seremos reconciliados com o Pai. Só é reconciliado quem já tinha um relacionamento. Então, os pecados que nós cometemos, nós não viemos segundo a semelhança da transgressão de Adão, segundo o pecado de Adão. Nosso pecado é outro. É lá no céu, lá quando estávamos lá em cima, na presença do Pai, assim como o filho pródigo, quisemos vir para cá. E o Pai, você quer ir? Vai. Vai. Agora, para voltar
para ser reconciliado, você precisa entender a mensagem do Mestre, do Messias. Para você sair dessa matrix, sair aqui do show de Truman, sair aqui da redoma, né? Você precisa entender as passagens do Mestre. O mistério do reino dos céus estão nas parábolas do Messias. Então, se você não compreender isso, fica difícil. O Rabino já compreendeu. Ele quer que essa terra, eles querem dominar nesta terra aqui. A promessa do Messias dele, que vai colocar todos os povos debaixo dos pés deles. E o Rabino entende isso, que a promessa do pai dele é aqui para este mundo, para essa terra. Já a promessa do nosso Mestre para nós não é aqui. Por isso que o Messias diz que a porta é estreita. Pouquíssimos passarão por ela. Porque a maioria segue religiões abraâmicas, e a maioria esmagadora, de uma forma ou de outra, segue religiões abraâmicas e o Deus de Israel, mesmo que indiretamente. Pensando, né? Só que lá na realidade, lá é uma miscelânea de deuses. A verdade é essa, lá não tem politeísmo. O pessoal lá de Israel nunca foi monoteísta, eles sempre foram politeístas. O Deus todo do panteão cananeu, Javé, o dragão, Moloque, Renfã, Neustã, o demônio da cura, a serpente que Moisés ergueu, Azazel, que fez sexo com as filhas dos homens, que Javé mandava sacrificar para ele. Azazel andava com Javé. Cara, a Xerá, que era a esposa de Javé, era um monte de divindades, cara. Era um monte de divindades. Eles sempre foram politeístas. A gente acredita num único Deus. Mentira, cara. Vocês sempre acreditaram naquele monte de anjo caído lá. Todo mundo sabe. Tanto que Jeremias, o Deus de Jeremias diz: nunca vos pedi, desde que te tirei da terra do Egito, nunca vos pedi isso acerca de holocaustos e sacrifícios. Pô, tá de sacanagem, né? É uma bagunça, a verdade é essa. Até eu vou colocar um videozinho de um senhor que ele fala algumas coisas interessantes aí. Ele vai tocar num ponto legal no tempo de Caim. Mas olha o que ele fala aí. Veja bem, só existia Caim e Abel, Adão e Eva. Caim matou Abel, aí ficou Caim, o pai dele e a mãe dele. Mas então o Altíssimo colocou um sinal em Caim para que não o matasse qualquer um que o achasse. Mas quem ia matar ele? O pai dele e a mãe dele? Aí não bate, a história não bate. Aí logo em seguida Caim sai dali, vai para a terra de Nod, que era uma terra longínqua, uma terra muito longe, e lá casou. Epa, então existia o tal de Nod e lá tinha mais gente. Então a história não bate. É o que eu disse, essa Bíblia é um caos. No vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu mostrei, por exemplo, num lugar na Bíblia o rei Saul se suicida. Em outro, foi o Amalequita que matou ele. Em outro, os filisteus que o matou. Mas aí, 3 versões. Está lá no vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu dei capítulos e versículos. Josias é o pai de Jeconias. Lá na frente ele é o avô. É mesmo, o Velho Testamento é essa bagunça, por isso que Paulo diz que é fábula judaica. É uma miscelânea. Jó é o servo sofredor dos sumérios, a Torá, aos 10 mandamentos, é código Hammurabi, e aí vem livro dos mortos dos egípcios. É uma mistura, uma miscelânea, o Velho Testamento, né? De deuses, de divindades, de anjos caídos, é uma miscelânea louca, né? E tirado aí de babilônios, de egípcios, de tudo uma misturada só. Vem o Messias e fala: eu apresentei o Pai, hein? E eu apresentei o Pai. Por isso que Paulo diz que Moisés não era mediador de um só. O medianeiro não era de um só, era de vários. Por isso que Estevão diz que eles sempre andaram com Moloque e Renfã. A estrela da bandeira deles é a estrela de Renfã, que está na maçonaria. A maçonaria tem lá a estrela de Renfã com Yud-Re Vav-Re, o deus dragão lá, o demiurgo, né? Lá na estrela da maçonaria. A maçonaria adora essas divindades aí. Por isso que a maçonaria tá, quando você está com um pé na treva e outro na luz, né? O piso quadriculado preto e branco. Você serve lá Javé, aquelas divindades do passado, e tenta sincretizar com o pai do Messias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Messias diz que no pai dele não há treva alguma. Ok? O Messias e os seus discípulos. As trevas não se misturam com a luz. O Pai é luz e nele não há treva nenhuma. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, é um Pai completamente diferente. O Rabino está certo quando ele diz isso. Mas eu queria trazer tudo isso para vocês pensarem.
E falar com o Dó também, como é que funciona isso, Dó? É o mesmo Deus ou são dois deuses diferentes? Como que eu sempre falo, primeiro, não basta que cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa. Vamos acabar com esse mito que cristianismo veio do judaísmo. Não. Nunca foi nada disso. Totalmente oposto ao judaísmo. E não basta isso, o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo. Você, cristão bochileiro médio, que não consegue entender que lá os rabinos tentam apresentar aquilo lá como um Deus só, como um mundo, mas não é. Se você perguntar ao rabino com quem Moisés andou 40 anos no deserto, ele vai ficar meio chocado, porque aí você vai pegar Amós, você vai pegar Jeremias, eles vão estar dizendo que eles nunca andaram com o Deus de Amós nem de Jeremias. Você vai pegar lá o Deus de Ezequiel dizendo que deu estatutos ruins, das quais eles não haveriam de viver. Aí o rabino vai ficar chocado também. Como que uma divindade dá estatutos que não eram bons para sacrificar os primogênitos? Então, assim, e lá tinha Moloque, Renfã, Azazel. Você mostrar o rabino, mandava sacrificar Azazel. Neustã, a deusa, a serpente que foi erguida no deserto, o demônio da cura, que está em todos os cursos de medicina. O rabino vai ficar chocado também, entendeu? Se você pegar o rabino assim. Mas o rabino, ele vai falar que ele acredita no único Deus, mas ele sempre vai falar uma verdade. Todo rabino vai falar uma verdade. O meu Deus não é igual ao Deus dos cristãos. Jesus, no Talmud, está em fezes fervescentes para toda a eternidade. Para eles, cristãos são tudo idólatras. E de fato são. Infelizmente, os católicos, os evangélicos são idólatras, né? Adoram templos de pedra, adoram coisas assim, que é tudo morada de demônios, né? Adoram essas coisas mesmo, infelizmente. Mas o rabino está certo aí em dizer que são dois deuses completamente diferentes e só o cristão bochileiro médio que não entende, né? É por isso que o Messias diz que o reino do Pai é como o casamento do filho do rei, é para poucos. Pouquíssimos entrarão nesse reino, porque a maioria esmagadora do mundo, mais de 90%, ou seguem religiões abraâmicas, ou são ateus, ou são irreligiosos, não cagam e andam para todas as coisas. Então, é isso, né? Os que seguem o mestre mesmo passarão ali por uma porta estreitinha e poucos serão reconciliados e voltarão para casa. Mas é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.